Muito bem, você que acompanha o nosso podcast, Itamar Gonçalves, curte aí no YouTube, no Instagram, Itamar Gonçalves SP. Hoje eu tenho mais dois convidados aqui, gente assim de primeiríssima qualidade. É claro, falando com gente boa, né, gente? Por favor, né? Mas faz parte da nossa história, da cidade de Jundiaí, faz parte do dia a dia, o nosso quadro de comércio e indústria na cidade. Dois empresários, o Kleber Torragossa, eu gosto de falar esse nome, Inóculo Torragossa, pouca gente conhece. Kleber Inóculo Torragossa, tradicionalíssimo na cidade, do mercado de, agora é automotivo, como é que chama? Limpeza automotiva, né? Exatamente, estética automotiva. Estética automotiva, Mob Dick, pronto, você já conhece muito bem. E Humberto Tenório, que é publicitário, dono de agência, atende os clientes também. Todos nós aqui fomos diretores da Associação Comercial Empresarial, a gente tem um pouquinho de experiência, a ideia é passar para vocês um pouquinho do mercado, da comércio, a macroeconomia, do comércio e como é que eles estão vivendo aí esse dia a dia. Gente que acorda cedo, muito cedo, né? Todo dia, responsabilidade de dia e noite e não tem outro caminho, como diz o Tico, que já esteve aqui com a gente, não tem outro jeito, é trabalhar muito. Humberto, obrigado de coração por ter aceitado o convite para vir bater esse papo com a gente aqui. Jundiaí, tá no YouTube, tá no mundo também, né? Vamos ver, tá todo mundo vendo aí. Obrigado, viu, Humberto? Imagina, que é esse Itamar, eu que agradeço o convite, é um prazer, né? Não podia negar o convite aí de participar aí do seu podcast. E o Kleber Inóculo Torragossa, nosso amigo Clebão. Fala mais perto do microfone, Clebão, senão nós não vamos te ouvir, não. Vamos lá, Itamar. É sempre uma alegria estar junto de você aqui, às vezes na televisão, hoje aqui no podcast. No rádio, né? A gente já teve junto no rádio, né? Então, é muito gostoso a gente poder fazer realmente parte dessa história e contribuir um pouquinho. A gente tem aí alguns anos de experiência, né? Experiência, de bagagem, que a gente puder, estamos sempre juntos e sempre gostoso bater esse papo aí com você. Gente, o Kleber e o Humberto, como eu falei, foram diretores da Associação Comercial. Eu fiquei lá um período de 10 anos, né, conselheiro e tal, acho que eles ficaram até mais. Então, esse pessoal tem uma experiência de comércio, indústria e prestação de serviço. Hoje, Humberto, vou começar com você aqui, mas é um bate-papo, não é entrevista não, vocês vão atravessando aí falando. Hoje o serviço aumentou com relação ao produto, era isso que acontecia na Europa, né, Humberto? Hoje você tem o que representa no crescimento da economia, o serviço hoje tem uma representação muito maior no Brasil. Sem dúvida, hoje o setor de serviços é o que mais representa a economia, é o que mais tem crescido e representado, né? Fora o agro, né? Que é um caso à parte no Brasil, mas o setor de serviço aumentou demais. O seu é serviço, né, Kleber? A estética automotiva é serviço, né? Exatamente. Se não me engano, aí acho que chega a se pegar o pequeno e médio empresário junto com o serviço, nós somos hoje quase 80%. De serviços? Da economia. Como é que fica a mudança global com a tecnologia e a modernidade? Você tem empresa fazendo produto, precisa fazer, né? Precisa fabricar alguma coisa, produto, ou ter manufaturado. Como é que fica? Você tem serviços, você tem agência, você tem que captar os clientes e dar resultado para esses clientes. Com esse crescimento da modernidade, automação, olha, duas coisas que aconteceram. Automação na indústria reduz a empregabilidade porque a máquina faz tudo. E o que todos nós estamos experimentando nesse momento e vivenciando, que é a internet, né? A mídia social. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito imediato. Isso mudou muito no mercado para vocês? Para você captar cliente à vontade, para você captar os clientes e dar resultado, e para você, Kleber, que tem que também ter o cliente e oferecer o serviço? Você está falando um ponto que você falou da automação. Hoje, na nossa área, acho que em todas as áreas, a gente está vivendo a inteligência artificial. Já ficou para trás isso, a IA, né? A IA. Que isso está mudando toda a forma de trabalho, o mercado está afetando muito. Acho que a gente sabendo utilizar de forma positiva, acho que vai ser uma mudança para todas as áreas. Quem não acompanhar vai ficar para trás. Se ficar nessa linha, vai. Na área de comunicação, né? Na minha área está afetando muito. E você falou uma coisa, eu continuo como conselheiro da Associação Comercial. E antes a gente tinha um percentual muito grande de comércio e também de indústria. Hoje, sem dúvida, os prestadores de serviços são o maior número de associados que busca associação para alguma forma de apoio, seja em treinamento, seja O próprio comércio passou para as lojas, que são lojas online, né? A pessoa o comerciante tem a sua loja física, mas muitos já fizeram isso, tem a física e tem a online, para acompanhar, né? Senão vai ficar de fora. Exato. Se parar para ver, hoje o pessoal compra online, mas ele tem que ter a pessoa que entrega na casa dele, ele tem a pessoa que vai a logística. Então, acho que a tecnologia é sempre envolvida. Então, a tecnologia está envolvida desde
da divulgação de todas as empresas, que você começa por aí, isso a gente também usa, apesar de ser um prestador de serviço, então onde a gente usa a inteligência artificial, onde a gente usa de estar nas mídias digitais, também tem que fazer o físico também ao mesmo tempo, então acho que tem que estar tudo integrado hoje. Eu vejo que se a gente não tiver tudo integrado e não tiver humanizado, principalmente, Humanizado. né, a gente começa a ficar fora, porque mesmo com toda a tecnologia, com toda a inteligência artificial, as pessoas querem ouvir a voz, elas querem o olhar, querem um aperto de mão. O equilíbrio não vai acabar. Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim. Então, hoje as pessoas também estão procurando muito ser um profissional liberal. Então, Isso aumentou demais, hein? CNPJs e MEIs aumentaram extremamente, né? exatamente. Para o empresário, isso é. Para os dois, você também tem funcionário, né, Kleber? Isso é bom para o empresário ou precisa se pensar? Os dois, é porque você tem o cara registrado, você tem as obrigações. O governo não é fraco para cobrar imposto, direitos do trabalhador e tal. Mas você tem o cara que presta serviço com nota ou MEI, ou nota fiscal ou simples. Como é que fica isso para vocês na prática? É bom, é ruim? Depende do comprometimento do indivíduo? Vou falar um pouquinho do meu exemplo. Depois da pandemia, com o home office, eu mudei o meu modelo de negócio. Hoje eu trabalho 100% home office. Eu devo mudar para um modelo híbrido. Mas por esse motivo, e o meu mercado já tem essa questão do MEI. Então, muitas das pessoas que trabalham para mim são prestadores de serviço. Para você encaixou. Que têm a liberdade de prestar outros serviços, trabalham para mim, como pode trabalhar para outras pessoas. Mas são prestadores de serviços, são MEI. E é uma questão, assim como é bom para mim que eu tenho a liberdade de poder contratar e eu tenho mais facilidade de, às vezes, dispensar de uma forma, vamos dizer, cortar um contrato, vale do outro lado. A pessoa precisa do emprego, precisa trabalhar, ela vai ter que dar resultado. Mas se ela quiser sair também, ela é muito mais livre. Então você precisa ter atrativos para conseguir reter esses talentos. E você fala, olha, a mudança para ele foi boa, né? Nunca a pandemia é boa para ninguém, mas você tem que se adaptar. Mas vamos dizer, caiu bem, houve o encaixe. No caso do Kleber, eu lembro que você teve que fazer mudança, que você começou a fazer a limpeza dos veículos aí, as pessoas não podiam sair de casa, não podia ter aglomeração. Você fez um processo de ir até a casa da pessoa com um carrinho pronto, conta um pouquinho. Olha, a gente como brasileiro tem uma expertise fora do comum. Você atendia o camarada na casa dele, não tem aglomeração e não deixa de trabalhar, né? Exatamente. Acho que a gente acabou sendo rápido aí nessas atitudes, onde a gente conseguiu enxugar a máquina nossa, que a gente tinha bastante funcionário ali, então a gente conseguiu dar uma enxugada. Ao mesmo tempo, o nosso serviço ele entrou um pouco como serviço essencial, porque as pessoas precisavam higienizar o carro, porque eu estava com Covid, fulano andou no carro. É verdade, outra coisa, isso eu não tinha pensado. Então, a gente acabou conseguindo manter algumas unidades abertas e também lançamos aí o delivery, onde a gente começou a atender muito serviço em casa. Então o pessoal ligava e a gente mandava o nosso veículo com nossos profissionais na residência do cliente, fazendo o serviço ali mesmo. E até hoje o negócio vem crescendo, até nós estamos lançando a franquia disso agora aí. Que bacana. O Kleber não para. Mas eu tenho uma parte para fazer isso. Ele conseguiu fazer isso rápido, porque eu me lembro que, acho que há uns 10, 15 anos atrás, você já tinha o projeto pronto. Já andava pronto. Olha aí, tinha um incubador ali. Ele está trabalhando junto, ele tinha um projeto inovador de fazer o trabalho que era inovador, fazer em casa também. Então você vai bem pronto. Com toda a tecnologia, com a inteligência artificial, tem uma coisa que não muda. O Kleber fez uma colocação importante, que é a interação, que é no marketing, a satisfação do cliente, né? Seja online, seja presencial, a gente tem um desafio que é sempre atender o cliente. Você precisa atender o teu cliente, que é o produto. Você atende aí condomínios, às vezes tem uma série de clientes, são uma série de segmentos diferentes, né, na agência, não é isso? Humberto é a agência Ed1 e o Kleber é a Mob Dick, que é a limpeza automotiva. A Ed1 Propaganda, ela atua em diferentes segmentos. Hoje eu tenho muito forte, até por causa da questão da região de Jundiaí, o mercado alimentício. Alimentício. Então, empresas que eu já trabalhei, que eu trabalho, Cerezer, Castelo, atualmente Demarque é um forte. Demarque é marca boa, forte. Eu atendo escolas, concessionária. Aqui, Liberato está comigo há mais de 20 anos, tem Milamoto,
escolas. Então, eu atendo diversificado. Apesar que existe uma tendência hoje no mercado de você nichar, atender um segmento específico. Um dos segmentos que eu tenho nichado mais é o segmento do mercado imobiliário. Construtora. Porque também com a questão da pandemia, das mídias digitais e tal, você consegue atender outras cidades de forma online. Hoje você não precisa ficar visitando mais o cliente, né? Então eu tenho um modelo de negócio que eu consigo atender construtoras daqui, construtoras de outras cidades. Você desenvolve as campanhas, faz a publicação das campanhas, coloca na mídia. Especializando naquele segmento, na forma de atingir o público, de conquistar leads, entendeu? E daí com isso eu vou escalando e vou conseguindo ser mais profissional. Seja no setor alimentício, imobiliário, qual for o automotivo, acaba tendo que atender a satisfação do cliente, que é o mesmo caso do Kleber, né, Kleber? Exatamente. Isso não vai mudar, né? Essa foi uma mudança grande na comunicação, porque antigamente as agências elas não poderiam atender 2 clientes no mesmo segmento, porque normalmente eu atendia clientes só da região de Jundiaí. Hoje... Isso é uma bobagem ou não? Tô falando besteira. Não, porque... Não chega a ser bobagem, porque vamos dizer... Como é que você vai tirar a liberdade do trabalho? Eu tenho agência, eu quero atender o Kleber. Não, mas às vezes, porque eu trabalho com algumas questões estratégicas. Então, por exemplo, se eu atendo um comércio de roupas e um outro comércio de roupas, se eu sei uma estratégia, como é que eu vou de um cliente... Então é uma proteção. Então, às vezes... Foi ignorante, você viu, né? Já fiquei bravo. Só que hoje isso caiu, porque como eu posso atender regiões diferentes, então, por exemplo, se esse cliente... Cada estratégia... Eu atendo um cliente da região de Jundiaí, eu posso atender um de Campinas, um de Goiânia. Se não tiver conflito regional... Mas você precisa atender o cliente, Kleber. O cara quer o carro limpo, brilhando, legalzinho. Você depende do material humano, né? Toda a extensão do teu trabalho está na mão de obra. É diferente diferente do Humberto, né, Humberto? Nossa, é 100% mão de obra, não tem jeito. Porém, quando você estava falando aí da parte do MEI e tal, a gente também vem... a gente vem caminhando para essa área. Então, hoje tem bastante profissional que a gente já vem contratando, como MEI, não, como CLT, e foi como o Humberto falou. Você consegue pagar melhor essa pessoa. Isso, aí tá vendo? É a vantagem. Porque se ela vier ao MEI, você deixa de ter alguns custos de CLT, e aí você consegue dar uma oportunidade melhor para eles ali. E o Humberto falou, ele pode prestar um serviço para o cliente dele no final de semana. E a característica desse... Exatamente igual a gente. E ele também, exatamente, e se ele quiser ir prestar serviço para outra empresa amanhã depois... E a característica desse profissional, ela é mais ou menos a mesma. O camarada, se ele é noivo, se ele namora, ou se ele é casado, se ele tem um compromisso com a vida dele, se ele está na agenda dele, ele vai desenvolver o trabalho para você com a menor competência, né? Exatamente. Ele precisa de um profissional especializado no marketing, na agência, você precisa de um, ele não pode brincar. E você disse muito bem. Ele atende você, eu atendo você, e no final de semana ele pode atender outro sem interromper, sem interferir em nada e aumentar o ganho dele, a renda dele. Pergunta é para vocês dois. Exatamente por causa de MEI, de simples, macroeconomia. Essa reforma tributária aí preocupa vocês, assusta? Vocês têm alguma noção já do que pode acontecer, do que vai acontecer? Ó, o Humberto já expressou ali uma... Vai. Porque eles acham que o setor de serviços vai ser... Vamos falar mais perto. O setor de serviços deve ser o mais afetado, né? Com uma carga de impostos mais alta. É isso que ninguém está entendendo direito ainda. Né? Exatamente. E até eu ouvi falar essa semana que ele estava querendo mexer nesse negócio, nem tentar revogar a lei, algumas coisas. Até precisava estudar um pouco melhor. E existe uma outra questão que eu acho que é importante, que é uma questão política, que é a questão da volta dos sindicatos, né? Que já está, segundo o governo federal, né? Que inclusive é a contribuição. Essa forma de trabalho que a gente está trabalhando hoje com prestadores de serviços por meio de contrato, ela meio que elimina um pouco. Porque, né, na verdade, minha equipe desde sempre nunca quis um sindicato, pagar sindicato, eles sempre negaram. Né? E hoje você ter a obrigatoriedade de novo vai ser um passo para todo o prestador de serviço que tem migrado para essa forma de trabalho. O sindicato tem duas faces aí. Uma delas é importante, que é proteger para o empregador que é abusivo, você proteger os direitos, para não ter assédio, tá legal, tá tranquilo, não tem problema.
Mas a parte ruim, a outra face, é o governo federal querer implantar, querer arrecadação por meio da obrigatoriedade de pagamento e mais, criar sindicatos em segmentos diferentes e você cria times diferentes políticos que vão trabalhar a favor daquele ou do X ou do Y. E é isso que acontecia no Brasil há muito tempo. As pessoas nunca se filiavam ao sindicato por mérito, sim por obrigação. Isso. É obrigatório. Então, dessa forma, acho que não é correto. Eu acho que foi um divisor de águas, eu acho, até para o governo e até para a população, que muita gente que trabalhava ilegal e não pagava nada, essa pessoa ela abriu a empresa. Veio para a formalidade. Ela veio para formalidade, então foi a costureira, o cabeleireiro, o eletricista, o encanador, o mecânico. Cara, todas essas pessoas que eram informais no mercado, elas vieram para a formalidade, porque ninguém quer trabalhar em formalidade. Então, trabalhar errado. E aí, isso hoje, se isso voltar, eu acho que vai ser um tiro no pé. A reforma tributária para vocês hoje ainda é uma incógnita, porque a gente não sabe da receita, a gente não tá... Que o governo vende uma coisa, né? Os interessados vendem alguma coisa, mas precisa ver na prática. O que é a prática? Que eu disse no início do nosso bate-papo, vocês acordam muito cedo, têm o compromisso de pagar imposto, se preocupar com o funcionário, seja ele registrado ou MEI, é um funcionário, é alguém que trabalha, atender o cliente, satisfazer o cliente, fazer esse ciclo virtuoso funcionar para viver, né? Então, a diferença do empresário e do trabalhador, do empregador e empregado, é que os dois precisam ganhar dinheiro. A responsabilidade do empregador é que é muito maior, né? Nas costas dele tem todos os empregados, tem a carga tributária, e para o trabalhador aqui ele tem o salário dele, só trabalha e ele recebe. Muitas vezes, eu não sei, se eu te falar bobagem, vocês me corrigem aqui. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho difícil você pegar o trabalhador e falar, vem aqui que eu vou passar o negócio para você. Às vezes o cara nem quer isso, né? Fala, não quero não. Eu tô bem aqui, não é? Eu acho que nem... Exatamente, eu acho que nem a... Tó as lojas, as tuas lojas, você pega ali e diz, ó, Tó, os clientes são seus, atende aí. O cara ouve isso, ele fala, pô, mas eu tô ganhando X, vai, 3 mil, 4 mil por mês. Quero não. Pode ficar com o seu Beto, não é isso? Exatamente, até porque a responsabilidade nem sempre ele vai conseguir tirar os 3, 4. E os empresários aqui sabem disso, né? Então tem mês que você põe. A gente poderia ficar falando bastante. Nossa, eu tenho uma satisfação muito grande, alegria muito grande de receber vocês dois aqui. São amigos de longa data, empresários e associação comercial, conhece tudo do assunto, tem esse compromisso. Isso, aqui está o Brasil, né? Aqui que está o Brasil. Eu sempre digo, os heróis não estão lá no cinema. Super-Homem, de asinha, voando o Capitão América. Não, os heróis estão aqui. Aqueles que assinam a carteira, aqueles que assumem compromisso com o trabalhador, aqueles que têm que gerar emprego, gera renda, paga imposto, o imposto que vem para a saúde, educação, e tudo isso a gente conhece de cor e salteado. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, a gente teria muito para falar. Eu quero que vocês voltem juntos ou separadamente com um parceiro, com um empresário, para a gente. Qual é a minha intenção aqui no podcast? Mostrar para as pessoas lá fora o mundo real. E o mundo real não está aqui no aparelho com vídeo de só videozinho, que é aquela dopamina, né? As pessoas ficam vendo um videozinho de 30 segundos, agora é de 15. E outro é melhor, e esquecem que tem que aprender, tem que se profissionalizar, tem compromisso e produzir. Então, a pergunta final para vocês. Vai, primeiro. Não, eu queria... Sou apaixonado pela vida. Não, eu queria pedir uma parte para falar, antes de encerrar, eu queria falar um pouquinho da Maraty. Não, a gente vai falar da Maraty. Tem a parte da Maraty. Que é um projeto, eu sou... Gente, o Humberto, além de tudo que faz, foi presidente da Maraty bastante tempo, voltou, agora é vice-presidente da Maraty. E eu me lembro na mesa da Associação Comercial Empresarial, né? Todo mundo acha bonito, mas ninguém quer assumir, né? Você falou isso uma vez. E ele está lá com esse trabalho e fala desse projeto pra gente. Então, eu estou na Maraty há mais de 20 anos, né? Já fui presidente, conselheiro, atualmente eu voltei a estar um pouco mais ativo, estou como vice-presidente. É uma instituição fantástica de Jundiaí, né? Tem mais de 40 anos, o ano passado completou 40 anos, atende mais de 200 pessoas com portadores de, na sua grande maioria, lesões cerebrais. E com várias entidades aí do terceiro setor estão passando por dificuldades, porque grande parte dos recursos que nós recebemos vem do SUS, e a tabela SUS está desatualizada há muito tempo. Faz muito tempo. Então, a gente sempre está buscando recursos de empresários, de pessoas físicas que queiram ajudar
de alguma forma a Maraty, seja com doação, conhecendo o trabalho. Como ajudar a Maraty, Humberto? Olha, pode ajudar de várias formas, desde uma visita para conhecer a entidade, né? Conhecer o nosso trabalho, que é fantástico, né? Seja em doações, hoje a gente está precisando realmente de dinheiro, mas também tem alguns materiais que podem ser cedidos, né? Isso a gente tem uma lista, não vou citar aqui os materiais, mas eu gostaria que visitasse nosso site, amarati.org.br. amarati.org.br. Tá? Através de lá você pode ser um associado, fazer um Pix, conhecer o trabalho. Eu gostaria de divulgar esse trabalho. Gente, além de ser um brasileiro lutador, ainda tem esse terceiro setor que ele nunca abriu mão, sempre esteve junto. Cada um tem o seu papel aí, tem uma missão. Ele tem isso muito sério. Que bacana. Um grande abraço para todo o pessoal da Maraty lá. E agora, Clebão, eu quero fazer uma pergunta para encerrar com vocês aqui. E vai dar um minuto para a gente fazer um corte bem bonito. Com a tecnologia, inteligência artificial, com a macroeconomia, com a reforma tributária, a pergunta que eu faço para você, Kleber, vou começar pelo Kleber, é a seguinte. Qual o conselho que você dá para o empresário, né, no nosso Brasil aqui, e também para o trabalhador, para a gente conseguir enfrentar, para a gente superar essas dificuldades que o Brasil apresenta? Por que eu digo isso? Porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Qual o conselho, com toda a experiência que você tem? O conselho é o seguinte, Adalmar, eu acho que a gente tem que estar primeiramente antenado em tudo o que está acontecendo. Nós temos que ficar realmente atento, procurar saber, procurar conhecer, começar a utilizar as tecnologias que o mercado tem dentro do nosso negócio, porque eu acho que hoje tudo isso vem para ajudar. Então, vem para facilitar o trabalho, vem para nos divulgar melhor. Então, eu vejo que a gente tem que realmente estar muito atento. E, em segundo momento, vendo o trabalhador hoje, acho que assim, nós temos que estar sempre com muita fé, com muita serenidade, mas com muito comprometimento hoje, que é uma coisa que eu vejo que falta muito hoje nas pessoas, é o comprometimento. Então, é você honrar, né, a gente falava muito do bigode, né? Mas isso, e até hoje, apesar dos contratos, hoje, às vezes o papel aceita tudo. Mas a palavra precisa valer. Exato, a palavra precisa valer. Então, acho que é muito isso, a gente se comprometer com o nosso cliente, se comprometer com nossos parceiros, com nossos fornecedores, né? Que eu acho que, a partir do momento que a gente está vivendo sempre uma roda, e aí a gente cumprindo com nossos objetivos, acreditando em Deus e trabalhando direito, as coisas acontecem. Então, você quer levar o pãozinho para casa todo dia, cumpra o compromisso, cumpra a palavra, principalmente. Ter compromisso com o que está fazendo, né, Cláudio? Exatamente. Então, não tem segredo, né, Itamar? É trabalho. O mundo mudou, obrigado, Kleber. O mundo mudou, a tecnologia está aí, inteligência artificial. O Kleber atende o cliente direto aqui. Ele atende a empresa e vai direto no automóvel lá, tem todo um sistema. O Humberto desenvolve campanhas, trabalha com vários segmentos, que vai chegar até o cliente para dar resultado para o cliente dele. Qual o conselho que você dá para esse enfrentamento aí que vem aí? Chegou a inteligência artificial e a gente está prestes a uma reforma tributária. O que você diria pro empresário no Brasil hoje? Eu acho que é um pouco na linha do que o Kleber falou. Primeiro de tudo, fazer o simples e fazer bem feito. Com honestidade, tem que se dedicar, tem que trabalhar muito, nada vem fácil, né? E atualização profissional. O mercado está mudando muito, né? Você, como eu, é um cara de mídia, você sabe que mudou completamente. Eu tive que, nos últimos 5, 10 anos, me reinventar, partir para o digital, estudar, não que as outras mídias deixam de existir, mas a mudança é grande. Tem evolução. Estudar sempre, diariamente, principalmente essa juventude, né? Tem que se dedicar ainda mais, porque a mudança é muito rápida. Então, você precisa estar sempre se atualizando, estudando, né? Também hoje você tem, de forma muito fácil, acesso à informação, acesso com a internet, a treinamentos, cursos de forma gratuita. Então eu vejo isso, você tem que estar antenado, como ele falou, e tem que trabalhar. Fazendo isso, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, né? Se atualizando e fazendo o simples, mas se dedicando, tem que dar certo. Kleber, Humberto, obrigado. E para você que nos acompanha, compartilha e curte no Instagram, no YouTube, Itamar Gonçalves SP. Eu estou aqui com 2 camaradas de meia idade, com experiência na área do mercado, na área do comércio, do varejo. Tenho compromisso, gera emprego, gera economia. É o Brasil, aqui mora o Brasil. E o conselho para vocês é esse: comprometimento,
dedicação, principalmente os jovens. Comprometimento, dedicação, buscar conhecimento para que vocês consigam atingir o objetivo. Larga um pouquinho isso aqui, curte isso aqui, é bom, mas a vida vale muito mais que isso aqui. Obrigado, Clebão, obrigado, Humberto, e você compartilha. Um grande abraço, obrigado de coração, gente. Obrigado, Valeu. Márcio, Celso, até mais, tchau, tchau.